Biografia de Mary Slessor. Capítulo 6. A tarefa à sua frente. Mary tentou prender os cabelos de volta sob a touca enquanto seguia o casal Thompson pelo caminho florido até a casa da missão. Ela podia sentir o chão balançando abaixo dela. Depois de 36 dias a bordo no navio, seu corpo havia se acostumado ao movimento constante. E embora estivesse em terra firme, seu cérebro ainda lhe dizia que tudo estava oscilando. O capitão havia lhe dito que isso era bastante normal, e em poucos dias ela recuperaria o equilíbrio e recuperaria as pernas terrestres. Quando Mary e o casal se aproximaram da casa, as grandes portas de mogno se abriram, e um grupo de pessoas tagarelas saiu para cumprimentar os recém-chegados. Mary sentiu-se subitamente tímida, em especial depois de uma saudação tão animada. Ela tentou ficar um pouco mais para trás, sem jeito. Contudo, ela logo foi abraçada e atraída para o meio do grupo. Havia tantos nomes para lembrar, embora ela conhecesse muitos dos nomes. Ela reconhecia de forma específica o nome do reverendo Alexander Rose, que nesse momento estava encarregado da missão. Conhecia também o nome de Alexander Morton. Uma mulher mais velha se apresentou a Mary. Bem-vinda, Calabar. Mary, me chamo Eufêmia. Deixe-me mostrar o seu quarto. E em seguida, todos nós vamos tomar uma xícara de chá na varanda. Mary sorriu com timidez e seguiu a senhora Eufêmia até dentro de casa. O interior da casa era grande e arejado. Os pisos de madeira estavam muito bem polidos e havia janelas grandes em todas as paredes externas. Vários móveis de mogno maciço adornavam o interior. A casa tinha um ar de eficiência e Mary sentiu-se logo em casa. As duas mulheres subiram a escada e a senhora Eufêmia parou diante de uma porta no corredor. Este será o seu quarto, disse ela. Vou deixar você se organizar. Desça quando estiver pronta. Estarei na varanda. Obrigada, sorriu Mary. Eu não vou demorar muito, porque eu não tenho muito que organizar, disse ela, apontando para a pequena bolsa que carregava. A maioria das minhas coisas está no baú, que ainda precisa ser trazido à casa. Mary entrou no quarto novo. Ele era pequeno, talvez tivesse o dobro do tamanho da cama com armação de ferro, que ficava em uma extremidade. No entanto, ele era grande o suficiente para um missionário solteiro. As únicas outras mobílias do quarto eram uma mesa e uma cadeira. As 4 pernas da cama estavam imersas em pequenas latas com líquido nelas, bem como as pernas da escrivaninha. Mary se abaixou e cheirou o líquido. Era querosene. Então ela se lembrou. Um dos missionários de licença na Escócia havia falado sobre manter as formigas longe, e se descobriu que o querosene era uma das poucas coisas que as formigas não gostavam. De forma muito inteligente, alguém na casa havia inventado uma maneira de isolar os móveis das formigas com querosene. Mary colocou sua bolsa na cama e caminhou até a janela. Ela abriu as venezianas para revelar uma vista panorâmica de um paraíso tropical. Desejou que sua mãe e irmãs pudessem vê-la. Seu quarto dava para o jardim da missão. Grandes árvores emolduravam as bordas do jardim. Mary conheceu laranjeiras e limoeiros, bananeiras e hibiscos de um vermelho vivo. Contudo, ela não tinha ideia do que eram algumas das outras árvores. Uma era enorme com folhas verdes brilhantes e frutas verdes, perfeitamente redondas. Eram do tamanho de abóboras. Outra tinha frutas ovais menores. Entre as árvores havia uma profusão de arbustos, floridos e menores como Mary nunca tinha visto crescer na Escócia. Um arbusto em particular produzia flores coloridas, em forma de estrela. Mary se perguntou se eram elas que estavam exalando um maravilhoso cheiro doce, que chegava até o seu quarto. Na varanda abaixo, Mary podia ouvir a voz da senhora Thompson. Mesmo que ela estivesse gostando de ter ficado mais tempo no quarto e aproveitado a beleza do seu novo ambiente, as boas maneiras exigiam que ela descesse e se juntasse aos outros. O sol estava começando a se pôr sobre a selva tropical quando Mary saiu para a varanda. Venha e sente-se, senhora Slessor, disse o senhor Morton, levantando-se para dar a ela o seu assento. Um por um, Mary foi apresentada aos missionários que moravam lá. Havia 4 casais, 4 mulheres solteiras, 4 homens solteiros e a senhora Eufêmia, uma viúva. Mary soube que o casal Anderson, que
que normalmente supervisionava o trabalho da missão, havia acabado de retornar à Escócia para uma breve licença. Como a senhora Anderson não estava por perto, Mary foi colocada sob os cuidados de Eufêmia. Mary se adaptou com muita facilidade à nova vida, e na primeira semana ser missionária parecia uma tarefa bastante simples. Mary esperava ficar doente com alguma doença tropical terrível assim que chegou. No entanto, desde o dia em que desembarcara, ela se sentia em forma e saudável. Ela também esperava que os nativos fossem hostis e não quisessem ouvir os missionários. Ela descobriu o inverso. No primeiro domingo em Calabar, ela foi ao culto matinal realizado na capela da missão. A igreja estava repleta, com cerca de 500 ou 600 nativos, e ela foi informada de que outros 400 estavam reunidos em outras igrejas próximas. O reverendo Russ conduziu o culto na língua Efik, e como esperado, Mary não conseguiu entender uma única palavra do que ele disse. Ela reconheceu as músicas de vários dos hinos que eles cantavam. Os africanos pareciam gostar muito do culto. Mary ficou impressionada. Ela também se impressionou com a escola na segunda-feira de manhã. Recebeu um grupo de meninos de 7 e 10 anos para ensinar. Todos os meninos prestaram atenção e se esforçaram para se concentrar nos cartões que ela segurava. Eles também eram educados e respeitosos, e Mary gostou deles desde o início. Na segunda tarde de domingo de Mary em Calabar, a senhora Eufêmia a convidou para caminhar até Ducktown juntamente com ela para visitar algum dos aposentos femininos, ou quintais, como eles eram chamados. Mary aceitou o convite ansiosamente. Ela tinha visto as crianças africanas na escola e os adultos na igreja, e agora estava ansiosa para vê-los em suas casas. Juntas, as duas mulheres desceram o caminho íngreme até a cidade. Sua primeira parada foi para cumprimentar 3 homens agachados ao lado do caminho. Um dos homens estava com o braço em volta de 5 garrafas de rum. Seus olhos se estreitaram quando viu as 2 mulheres brancas se aproximarem. A senhora Eufêmia, que morava em Ducktown havia 27 anos e falava bem a língua Efik, começou a conversar com os homens. Mary ouviu com atenção, tentando se lembrar de alguns dos estranhos sons nasais que compunham a língua Efik. A discussão continuou por vários minutos, até que os 3 homens se levantaram e foram embora. A senhora Eufêmia virou-se para Mary e suspirou dizendo: "É sempre o mesmo velho problema. Muitos homens ganham a vida vendendo rum para os companheiros de suas tribos, que então bebem, que ficam largados ao chão bêbados por um dia ou mais. E então eles têm de ir comprar bebidas de novo. No final, o dinheiro acaba e eles têm que roubar ou saquear dos outros para conseguir mais." "O que a senhora disse a eles?" perguntou Mary. "Eu lhes disse que Deus desejava que eles vivam bem e cuidem de suas famílias. Contudo, eles sempre dão as mesmas respostas", disse a senhora Eufêmia desanimada. "O que eles disseram?" perguntou Mary. "Eles sempre afirmam que os homens brancos lhes trazem o rum e depois esses mesmos homens brancos dizem para que eles não bebam. Eles dizem que se o rum não é bom, por que os navios que trazem os missionários também trazem o rum? Isso não faz sentido para eles. E por que deveria fazer? Eles pensam que todos os homens brancos são cristãos. E então eles veem os comerciantes gananciosos vendendo-lhe tanto álcool quanto possível. Esse é um problema de difícil resolução." Mary podia ver que era. Enquanto a mulher seguia pelo caminho até Ducktown, as cabanas de barro apareceram. Algumas delas estavam agrupadas com pátios fechados por cercas. Na primeira casa que as mulheres pararam, elas ouviram gemidos. A senhora Eufêmia abriu o portão e entrou no pátio cercado que estava vazio. Mary a seguiu. O que ela viu a deixou horrorizada. 4 pessoas estavam deitadas. Elas se encontravam imundas e muito magras. O quintal fedia e Mary podia enxergar o motivo. No canto, um grupo de moscas enormes zumbia em círculos, bem ao redor de uma pilha de dejetos humanos. As pessoas estavam usando o quintal como banheiro. Mais uma vez a senhora Eufêmia falou em Efik. Quando terminou, ela acenou para que Mary a seguisse para dentro da cabana de palha. Mary abaixou a cabeça e entrou. Dentro, uma cortina de musselina esfarrapada esvoaçava na brisa. No chão estava estendido um retângulo de pano, que cobria uma espécie de montículo.
Ao redor do pano havia uma variedade de frutas e legumes. A senhora Eufêmia apontou para o pano e explicou: a família está em luto. Um menino morreu na semana passada. Este é o túmulo dele. Mary estremeceu. Ela não podia imaginar ter o túmulo de uma pessoa logo abaixo no chão da sala. Os Efiks lamentam e choram seus mortos passando fome, eles e suas famílias, enquanto deixam grande quantidade de comida em casa para o espírito da pessoa morta. A senhora Eufêmia informou. Mary olhou para a comida. Ela supôs que estaria podre em alguns dias. O pai está muito zangado, continuou a senhora Eufêmia. Os Efiks acreditam que todos devem morrer de velhice, e se uma pessoa morre jovem, é porque outra pessoa a amaldiçoou. O pai acha que sabe quem matou, ou quem amaldiçoou seu filho, e assim que o luto acabar, pretende matar a pessoa. Eu estava tentando dizer a ele que às vezes os jovens morrem, e não é culpa de ninguém. Contudo, ele não vai acreditar em mim. A crença deles de que os espíritos malignos controlam tudo o que acontece com os humanos é muito forte. Afinal, Mary começou a perceber que a vida missionária ali não seria tão fácil. As duas mulheres saíram em direção à luz brilhante do sol. A senhora Eufêmia disse algumas palavras em Efik, e então ela e Mary saíram do pátio. Mary respirou fundo um pouco de ar fresco, logo que achou que estava longe o suficiente da cabana. Bem, disse a senhora Eufêmia, por que eu não lhe mostro algo um pouco mais alegre? O que você acha de conhecer uma noiva? Parece interessante, respondeu Mary, desde que ela não esteja cercada de ossos de pessoas mortas. As mulheres passaram por várias outras cabanas, até chegarem a uma cabana cercada por um muro alto. Esta é a cabana da engorda, disse a senhora Eufêmia. O povo de Calabar tem uma tradição em comum. Eles engordam as noivas antes do casamento. A senhora Eufêmia gritou algumas palavras através da cerca de madeira, e um portão se abriu por dentro. Ela sorriu e fez um sinal para Mary passar. Do lado de dentro, Mary viu duas mulheres africanas enormes. Ela imaginou que elas deveriam pesar mais que 100 quilos cada. As mulheres estavam sentadas em banquinhos baixos, parcialmente envolto nas dobras de suas carnes. Entre as duas mulheres havia uma enorme travessa de frutas fritas. Várias mulheres mais velhas saíram da cabana e cumprimentaram as missionárias. Mais uma vez a senhora Eufêmia falou em Efik. Desta vez, porém, ela pegou a Bíblia e leu vários versículos para uma das noivas. Mary mal conseguia tirar os olhos das duas futuras noivas. Ela achava difícil acreditar que elas estavam engordando de forma deliberada. A senhora Eufêmia explicou a ela que em Calabar uma noiva gorda significava que seu pai tinha riqueza suficiente para suprir sua filha e com quantidade infinitas de comida. Além disso, dispunha de tantos escravos que não precisava fazer nenhum trabalho. As noivas deveriam ficar isoladas na cabana de engorda por até 1 ano, apenas com as senhoras mais velhas para lhes fazer companhia. Tudo isso fazia algum sentido para Mary, embora ela mal pudesse acreditar que qualquer homem acharia uma mulher tão gorda bonita. A senhora Eufêmia assegurou-lhe que as noivas não ficavam tão gordas depois. Uma vez casadas, seus maridos não as alimentariam tão bem. Quando Mary saiu da cabana de engorda, sua mente estava girando. Ver o povo africano na igreja ou na escola era uma coisa. Outra coisa bem diferente era observar as pessoas nas próprias cabanas, seguindo seus próprios costumes e estilos de vida. As duas missionárias decidiram fazer mais uma parada antes de voltar para a casa da missão. Para Mary, a terceira visita foi a mais perturbadora. As mulheres foram recebidas no portão por um homem velho, que mastigava e cuspia uma espécie de fibra branca. A senhora Eufêmia falou algumas palavras com o homem, que logo desapareceu casa dentro. É muito irônico, disse a senhora Eufêmia enquanto ela e Mary esperavam no portão. Ela continuou que as escravas são livres para se movimentar em Duktal e conversar com quem quiserem. No entanto, as mulheres casadas e as viúvas devem perguntar ao marido ou ao tutor se podem conversar com alguém, e elas quase nunca podem sair do quintal. Mary suspirou e olhou ao redor. O pátio era um quadrado de cerca de 6 metros por 6 metros. Um pequeno santuário ficava na outra extremidade, com alguns inhames em uma mesa baixa e uma galinha morta pendurada de cabeça para baixo. Era o mesmo estilo que Mary tinha visto em cada um dos outros pátios.
um altar para aplacar os demônios que atormentavam a casa e seus residentes. Por fim, o homem que Mary supôs ser um guarda voltou e fez sinal para que as duas missionárias entrassem na cabana. A cabana estava em total escuridão por dentro, e os olhos de Mary levaram um momento para realizar o ajuste. Ao fazê-lo, Mary começou a distinguir o vulto de uma senhora idosa e enrugada. A mulher sorriu um sorriso desdentado e chamou as missionárias para mais perto. Mary estremeceu. A velha lembrava uma bruxa em um dos seus contos de fadas de infância. Ela estava cercada por crânios humanos e todos os tipos de pequenas bolsas e ossos. Mary adivinhou que tudo aquilo tinha algo a ver com demônios, mas ela não tinha certeza absoluta. Pela primeira vez, Mary ficou feliz por não falar Efik, porque isso significava que ela não teria que dizer nada para a mulher idosa e estranha. A senhora Eufêmia conversou um pouco com a mulher. Ela cuspia no chão enquanto ouvia. Mary começou a olhar ao redor da sala. No entanto, mais distante havia uma grande pilha de trapos, ou assim ela supôs, até que a camada superior começou a se mover. Mary se aproximou para ver o que havia lá. De repente, uma jovem se sentou e depois duas outras. Eram as três muito magras, pareciam meio drogadas. Mary sorriu o melhor que pôde e disse olá. As três jovens não esboçaram nenhuma tentativa de lhe responder, mesmo quando a senhora Eufêmia se aproximou. Elas não falaram com ela. 10 minutos depois, a visita terminou, e Mary ficou feliz por estar do lado de fora novamente. Alguma coisa na cabana a fazia parecer mais opressiva do que as outras duas visitas. Mary perguntou: o que aconteceu ali, senhora Eufêmia? Essas mulheres são as viúvas de um dos homens mais ricos da cidade. A idosa com quem eu estava falando era a viúva mais velha, e desde que seu marido morreu, ela vem lançando feitiços malignos sobre as esposas mais jovens. A senhora Eufêmia respondeu. E as tem deixado morrer de fome, pelo que parece, acrescentou Mary. Eu não ficaria nem um pouco surpresa, concordou a senhora Eufêmia. A esposa mais velha tem todo o poder sobre as mais novas. Muitas vezes, elas ficam de luto por anos, e muitas delas morrem. Temo não haver muito que possamos fazer sobre isso. Apenas 30 anos atrás, todas elas teriam sido mortas e enterradas com o marido, para que lhe pudessem fazer companhia na vida após a morte. As mulheres caminharam em silêncio por um tempo. Mary tentava assimilar tudo o que vira naquela tarde. A família de luto, as noivas na cabana de engorda, a velha viúva mantendo cativas as mais novas. A maioria dessas pessoas não vai à igreja? Ela perguntou, lutando para entender a situação. A senhora Eufêmia parou e se virou para Mary. Sim, é verdade, elas vão. Nós temos mais de 1000 pessoas que vêm à igreja por semana. No entanto, em todos os anos em que a missão esteve aberta, tivemos apenas 174 nativos que realmente disseram que queriam se tornar cristãos. Por que tão poucos? Perguntou Mary. Bem, continuou a senhora Eufêmia, a maioria dos homens tem mais de uma esposa. Alguns têm 20 ou 30, e eles não querem desistir de todas como a igreja exige que ele faça. Além disso, eles querem um pouco de religião do homem branco, o suficiente para educar seus filhos e fazê-los parecer respeitáveis, mas no fundo a maioria deles ainda tem medo dos espíritos malignos. Mary pensou nas palavras da senhora Eufêmia. Fazia 30 anos desde que a missão chegara em Calabar. Nesse período, cerca de 20 missionários, incluindo o marido da senhora Eufêmia, morreram lá e foram enterrados no pequeno cemitério. Outros 20 missionários tinham retornado à Escócia com a saúde e, em muitos casos, com o espírito abalados. E tudo por menos de 200 convertidos. Enquanto ela subia a colina até a casa da missão, Mary começou a entender a enormidade da tarefa que tinha pela frente. A África era tão exótica quanto ela imaginava. Mary se perguntou como ela conseguiria transmitir a mensagem do Evangelho para essas pessoas.